Boa noite a todos. Estou aqui aguardando. Como a Laide anunciou, né? Nós vamos falar hoje sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Eu só gostaria de, antes de nós entrarmos mesmo no tema da noite, eu gostaria de ressaltar, primeiro agradecer a vocês, né, pelo convite, por poder participar com vocês de um evento tão importante no movimento espírita. E eu gostei muito quando eu assisti uma só, a Dubladas, e até comentei com vocês, né, da importância de nós conhecermos as obras de Leon Denis, que é uma continuidade, uma elucidação a respeito do Pentateuco kardeciano. E eu agradeço mesmo, porque há muito tempo eu já tinha lido as obras do Leon Denis, e agora, com esse convite, vem a oportunidade de reler essas obras. Então, eu chamo a atenção dos nossos queridos amigos espíritas no sentido de que procurem essas obras. Né? Nós estamos aí trabalhando com o problema do ser, do destino e da dor. Mas tem no Invisível, tem o Grande Enigma, tem o Porquê da Vida, tem o Depois da Morte, que é uma obra, assim, fundamental para nós espíritas, é uma síntese da doutrina espírita. Então, eu sugiro aos nossos companheiros de doutrina que trabalhem também, que estudem e que divulguem essas obras tão importantes de Leon Denis. E hoje, então, nós vamos aí falar sobre o livre-arbítrio. A Laide me deu a liberdade também, né, de escolher um tema dentro desse livro. E eu escolhi o livre-arbítrio, que para nós espíritas é um tema que a gente comenta muito, que a gente fala muito, mas pegando Leon Denis, a visão se amplia. Realmente é de suma importância. E gostaria também, para o entendimento desse texto, que nós nos lembrássemos de que todos nós, como o nosso companheiro aí falou na prece, todos nós somos filhos de Deus. Portanto, temos uma herança divina e somos regidos por leis morais. Todos nós, espíritas ou não, nós temos inseridos na nossa consciência as leis morais. E hoje, para nós falarmos de livre-arbítrio, nós vamos abordar principalmente duas leis: a lei de liberdade e a lei de progresso. Como eu disse, embora muitos não conheçam as leis, deu uma mudança aqui no meu... Ai. Mas, mesmo que nós não a conheçamos, nós agimos dentro dessas leis, porque elas estão inseridas na consciência. E importante também, eu sempre digo que toda pessoa que se diz espírita precisa principalmente conhecer os princípios básicos da doutrina espírita. Não vamos falar neles, porque não é o caso, mas por que eu estou citando também? Porque o livre-arbítrio é um dos princípios básicos do espiritismo. E sempre com relação ao livre-arbítrio, sempre houve uma preocupação muito grande na humanidade. Fala-se em livre-arbítrio, mas o que é o livre-arbítrio? Conseguimos realmente ter livre-arbítrio? E nós, então, sabemos que é uma preocupação que a humanidade tem desde a antiguidade. Então, nós observamos aí filósofos, teólogos, procurando definir o livre-arbítrio e comprovar mesmo a existência do livre-arbítrio. Só que é um livre-arbítrio limitado que eles conhecem, né, colocam. É um livre-arbítrio com base numa servidão. Então, você fica preso a determinados conceitos, dogmas, enfim, e não é a verdadeira lei de liberdade que nós apregoamos. Porque o livre-arbítrio é essa grande preocupação
mas ele procura conciliar para nós a vontade com a liberdade do homem no exercício dessas leis naturais, seguindo a vontade divina. Isso é o que nos traz os ensinamentos da doutrina espírita. Então, à primeira vista, essa liberdade que é opressora, parecem opostos, é uma liberdade muito limitada. Se limita a necessidades físicas, a convenções sociais, a interesses, a instintos. Então, ela é limitada, não podemos dizer que seja livre, porque a liberdade é uma condição necessária da alma humana. Já que essas leis estão inseridas na nossa consciência, então a lei da liberdade é uma delas, ela passa a ser uma necessidade da alma humana. A humanidade não quer ficar presa, ela quer dar vazão às suas potencialidades. Então, gente, essa liberdade é suficiente para que a alma quebre esse círculo dessas forças opressoras, buscar a sua própria liberdade. Só que nós falamos em liberdade, principalmente com relação aos jovens, né? Nós colocamos, é importante a liberdade, mas com responsabilidade, senão ela deixa de ser a liberdade salutar. Então, liberdade e responsabilidade, elas são correlativas, elas aumentam com a sua elevação. Então, quanto mais elevado moralmente o indivíduo, mais liberdade ele passa a ter. Inclusive, Jesus nos trouxe essa fala: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, nos liberta por quê? Porque conhecendo a verdade, as verdades trazidas, nós nos libertamos dos dogmas, nós nos libertamos das crendices, nós nos libertamos dos medos, porque nós percebemos que existem verdades com responsabilidade, o que faz com que o homem desenvolva também a sua dignidade e a sua moralidade. Então, vejam bem, liberdade aliada à responsabilidade, que tem como consequência desenvolver a dignidade do homem e a sua moralidade. Então, são inseparáveis. Né? Essa responsabilidade, ela se estabelece pelo testemunho da consciência. Então, à medida que a nossa moralidade vai se desenvolvendo, a nossa própria consciência nos acusa, aprova as atitudes, a nossa fala, ou desaprova. E nós podemos constatar isso quando nós infringimos alguma lei. Por exemplo, alguma lei moral. Por exemplo, quando nós agredimos alguém com palavras ou com atitudes, quando nós somos grosseiros com alguém, quando nós agimos de uma forma inadequada, nós até podemos proceder dessa forma, mas quando nós vamos fazer o nosso exame de consciência, nós percebemos que alguma coisa está nos incomodando. E se a gente fizer uma retrospectiva, no sentido de avaliar o que nós fizemos, vamos dizer, num único dia, desde que eu acordei, quais foram minhas atitudes? Quais foram meus pensamentos? Se eu fizer essa retrospectiva, analisando, eu vou perceber que eu feri alguém. Daí esse incômodo que eu estava sentindo. Então, buscar caminho do bem não ocorra, porque a nossa consciência irá nos acusar. Portanto, gente, dotado de consciência e de liberdade, a alma humana, ela não pode recair. Suas encarnações sucedem-se para a evolução. Então, vejam bem, nós buscamos uma perfeição relativa. Todos nós fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, no sentido do conhecimento. Todos nós fomos criados da mesma forma.
Mas um outro princípio da doutrina espírita, que é a reencarnação, nos demonstra que essa nossa vida aqui não é única. Já tivemos vidas anteriores e teremos outras. Então, é uma ida e vinda. Nós vamos ao plano espiritual e retornamos ao mundo físico. E nessas idas e vindas, nós vamos praticando também a lei do progresso. É a oportunidade que a misericórdia divina nos concede para que nós possamos melhorar sempre, para chegarmos à destinação final para a qual fomos criados, que é uma perfeição relativa e felicidade. Mas nós só seremos felizes se nós não infringirmos, não ultrapassarmos as leis divinas. Daí a necessidade de saber fazer o bom uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. E nesse sentido do livre-arbítrio, nós temos dois caminhos a seguir: o caminho do bem ou o caminho do mal. A escolha é nossa. Então, nós vamos buscar escolher o melhor caminho para nós. Inclusive, Jesus também coloca que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, nós podemos até escolher o caminho do mal, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos sofrer as consequências do mal praticado. Inclusive, na doutrina espírita também, nós encontramos aquela fala que nós devemos fazer o bem, mas não fazer o mal, mas deixar de fazer o bem, já é um mal. Então, é o bem sempre, para conosco e para com os outros, né? E pelo uso do livre-arbítrio, a alma fixa o seu próprio destino. Então, nós temos o hábito também, nós espíritas mesmo e outras pessoas, a gente, quando sofrem, nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: eu estou sofrendo, mas Deus quis assim. Será que Deus quer o nosso sofrimento? Está acontecendo isso comigo, é um castigo de Deus. Será que Deus nos castiga? Ele que é o Pai soberanamente bom, justo, Ele quer apenas e tão somente o bem para nós. Se o pai terreno, pai consanguíneo, que é imperfeito, que tem falhas, como todos nós, perdoa o filho, nós não poderíamos jamais dizer que o Pai maior, Deus, não perdoa. Perdoa sempre. Tanto perdoa que nos dá inúmeras oportunidades. Né? Todas essas oportunidades de atração são oportunidades educativas. É para nós estudarmos, melhorarmos, convivermos com o nosso próximo e conseguirmos praticar o ensinamento maior de Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, gente, quando nós falamos em destino, Deus quis assim, tal espírito me influencia e quis assim. Quem constrói o nosso destino somos nós mesmos. Quem constrói a própria história é o próprio indivíduo. Então, nós construímos a nossa história de vida. Se sofremos, se estamos felizes, não importa, são escolhas nossas. Podem até não ser escolhas presentes, mas podem ser escolhas falhas de vidas passadas. E temos a oportunidade, a bênção da reencarnação para nos reeducarmos e sanarmos essas falhas. Então, gente, preparar as nossas alegrias ou as nossas dores dentro de uma correção moral e tendo sempre como auxílio o socorro divino. A providência divina é um consolador invisível, derramando luzes sobre as suas criaturas. As falas de Leon Denis são falas assim muito bonitas, né? Eu vi numa outra oportunidade, no dia que o Vladas falou,
que a tia Antoninha aí tem uma admiração muito grande por Leon Denis, né? Gosta muito do Leon Denis. Então, a fala do Leon Denis é uma maravilha, é uma fala filosófica, poética mesmo. Então, eu até copiei essa frase aqui dele, do livro. A providência divina é o consolador invisível, derramando luzes sobre as suas criaturas. Olha que maravilha, gente. Nós sabendo, eu até me emociono com essa fala, sabendo que o Pai Celestial, se nós seguimos essas leis morais, ele derrama luzes sobre nós. Olha que bênção. E essa fala do Leon Denis também, tão bonita para todos nós. Portanto, gente, no início nós estávamos falando da liberdade com responsabilidade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que aprova ou nos ensina outros atos. Então, a nossa consciência é o nosso juiz, né? É o que nos mostra quando nós agimos de maneira inadequada. A liberdade humana é restrita, mas em vias de desenvolvimento devido à lei do progresso. Então, nós falamos da lei de liberdade, mas falamos também que fomos criados sempre para melhorarmos, então aí é a lei do progresso. O espírito, ele não retroage. Todas as conquistas que nós temos permanecem. Permanecem e a tendência, nós podemos até ficar aparentemente estacionados, mas é progredir, é melhorar sempre. E o livre-arbítrio é a expansão da liberdade da consciência. Então, à medida que vai se expandindo, nós vamos ganhando essa liberdade, sempre com o auxílio do Pai. Para sermos livres, essa é outra frase, gente, do Leon Denis, eu copiei algumas, porque eu gostei muito. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo, fazer esforço para vir a sê-lo, pelo uso da razão. Então, essa frase, gente, ela é de suma importância em vários pontos. Vejam bem, para sermos livres, é necessário querer sê-lo, né? E fazer esforço para vir a sê-lo, pelo uso da razão. Então, quando nós falamos em uso da razão, nós usamos um dos pontos principais também da doutrina espírita, a fé raciocinada. Então, a partir do momento que eu tenho uma fé raciocinada, que eu acredito, que eu tenho fé, que eu creio, por ter entendido, essa é a fé raciocinada. E isso o Consolador Prometido nos traz elementos para que nós compreendamos a razão da nossa própria vida, né? Até sugiro para vocês nesse ponto que leiam o livro do Leon Denis, O Porquê da Vida, né? Que dá uma explicação muito interessante nesse sentido, de onde que viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, quais os objetivos da nossa vinda para a Terra e para onde iremos após o desencarne. Então, gente, tudo isso nós acreditamos, não é porque alguém disse, não é porque está contido no Livro dos Espíritos, mas sim porque nós estudamos, raciocinamos e pelo uso da razão, nós temos a convicção de que as coisas existem sempre para o nosso progresso, sempre para melhorarmos, mas a decisão é de cada um, né? Nós é que temos que querer. Daí o Leon Denis dizer, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Aqui nós chamamos muita atenção também a necessidade que nós temos de desenvolver ao mesmo tempo o conhecimento e o sentimento, né? Que a doutrina espírita nos diz, são duas asas que precisam estar equilibradas, a do conhecimento com a do sentimento.
Não adianta nós só estudarmos, nos tornarmos uma enciclopédia ambulante espírita, se não colocarmos em prática. E a partir do momento que se entende aquilo que se estuda, que tem esse tipo de educação pautada na razão, nós vamos sentindo a necessidade de sermos melhores, de desenvolvermos também os nossos sentimentos, do quanto isso é importante para todos nós, né? Para a prática que Jesus nos ensinou, do amor ao próximo. Então, nós vamos trabalhando tudo isso para sermos melhores. É isso o que Deus nos pede e nos dá essa oportunidade do livre-arbítrio, é justamente para essa conquista, de nós nos melhorarmos a cada dia. Então, que nós possamos buscar dentro de nós mesmos o que nós precisamos. Então, fazer diariamente uma introspecção, fazer uma análise das nossas próprias ações, das nossas próprias palavras, fazer uma interiorização e descobrir dentro de nós, porque se somos filhos de Deus, nós temos muitas potencialidades para desenvolver, temos muitas necessidades a sanar. E nós só vamos conseguir fazer isso a partir do momento que nós nos interiorizamos, que nós buscamos a nossa reforma íntima, que nós buscamos a nossa transformação moral e descobrimos, então, eu tenho potencialidades. Como que eu posso desenvolver essas potencialidades? Eu tenho necessidades. Como que eu posso sanar essas minhas necessidades? Eu tenho defeitos também. Como eu posso corrigi-los? Então, fazendo esses questionamentos, dentro do nosso livre-arbítrio, nós, então, passamos e sabendo que todos somos filhos de um mesmo Pai, de Deus, nós passamos a compreender melhor o próximo, porque nós criamos empatia com ele, compreendendo que se eu tenho potencialidades, ele também as tem. Se eu tenho necessidades, eles também as têm. Então, o nosso relacionamento com o próximo vai melhorando gradativamente e nós passamos a compreender que somos realmente irmãos e a querer para o nosso próximo usar do nosso livre-arbítrio para o crescimento dele também, querendo para ele aquilo que queremos. Então, tudo isso, gente, o livre-arbítrio nos proporciona. Mas como conciliar o nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Isso Leon Denis perguntando. Pode-se afirmar que a liberdade humana, gente, no nosso dia a dia, principalmente no atendimento fraterno que nós fazemos, né? E mesmo em conversas informais socialmente, quando se fala em livre-arbítrio, muitas vezes as pessoas nos questionam, no sentido de que, se Deus é a sabedoria absoluta, então, por que nós temos que agir dentro do nosso livre-arbítrio? Por que nós sofremos? Por que ele não manda tudo pronto para nós? Nós ouvimos muito isso no dia a dia, né? Mas, gente, Deus, na sua justiça e misericórdia, ele nos dá a oportunidade de que nós mesmos construamos a nossa própria vida, como nós falamos anteriormente. Ele é onisciente, é onipresente, é soberanamente justo, é imutável, sabemos de todas essas características. Ele sabe realmente de tudo que nós precisamos, mas ele nos dá a oportunidade de nós percebermos o que nós necessitamos, trabalharmos e construirmos por nós mesmos. Isso não significa que ele esteja distante de nós. Não, ele está sempre próximo, sempre a orientar a espiritualidade superior, nos dirigindo as intuições, os pensamentos, auxiliando na prática do bem. Então, é um trabalho paralelo. O espírito será sempre assistido por inteligências superiores. E assim, então, nós vamos
praticando o livre-arbítrio. Então, gente, esse livre-arbítrio exerce principalmente no sentido também das reencarnações. Nós já falamos isso, a gente vem com o livre-arbítrio para trabalhar, para melhorar, usando a razão, a consciência, a responsabilidade e desenvolvendo a moralidade. Mas o uso do livre-arbítrio no mundo espiritual é de suma importância também. Porque quando nós retornamos ao plano espiritual, nós temos, eu brinco sempre, como se fosse um filme que passasse das nossas vidas anteriores e que enquanto aqui nós nos esquecemos. Então, nós percebemos tudo aquilo que nós deixamos de praticar, as coisas boas que praticamos também, mas tudo que deixamos de aproveitar como oportunidade evolutiva. Então, percebendo tudo isso, o espírito anseia por uma nova encarnação. E para isso, existe um planejamento reencarnatório, né? Então, eu vou planejar como? Usando o livre-arbítrio. Eu vou planejar como? Eu vou planejar a família que eu necessito, a cidade que eu preciso morar, o tipo de trabalho que eu preciso, os irmãos que eu preciso ter, tudo isso faz parte de um planejamento reencarnatório. E às vezes nós ouvimos dizer assim, eu não pedi para nascer, ou eu não pedi para nascer nessa família. Como não? A justiça divina é perfeita. A gente vem para a família que a gente precisa, para o ambiente que precisamos, para o nosso desenvolvimento e para resgatar algumas falhas que ficaram para trás em encarnações anteriores. Então é preciso que a gente aceite tudo isso com resignação, com confiança, dando o melhor de nós mesmos para nós e para o outro. Nós estamos ganhando bônus nesse tipo de atitude. É o bem prevalecendo. Então, gente, resumindo tudo isso que eu estou falando, não sei se estou me fazendo entender, mas Leon Denis, para nós resumirmos tudo isso, nos diz que o homem é o obreiro da sua libertação. Então, nós seremos presos ou teremos liberdade de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que realizamos. Se escolhemos o caminho do bem, dentro desse nosso livre-arbítrio, com responsabilidade, com moralidade, com resignação, com certeza nós teremos a recompensa de tudo isso. E a recompensa vem da nossa própria consciência, quando nós temos a paz de espírito. Como é bom nós podermos colocar a nossa cabeça no travesseiro e pensar, hoje eu fiz o bem, hoje eu fiz alguém feliz, hoje eu ajudei alguém, hoje eu me ajudei também, por isso eu sinto essa paz. Então, gente, por isso ele diz, o homem é o obreiro da sua própria libertação. Então, se eu sinto paz, eu me sinto liberta, né? E ele diz mais, o estado completo de liberdade atinge-o no cultivo íntimo e na valorização de suas potências ocultas. Então, quando eu falei para vocês da necessidade que nós temos de buscar o nosso interior, de nos descobrirmos interiormente e de trabalharmos, de fazermos a nossa reforma íntima, de fazermos a nossa transformação moral, que o Evangelho nos fala muito. Então, os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de obrigar a sair da indiferença e a utilizar as forças latentes. Então, nós temos forças latentes. Vamos trabalhar essas forças latentes em benefício próprio e em benefício da coletividade. Primeiro, trabalhar o individual, para depois, então, estender para o coletivo.
somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Olha que bonito isso, gente. Leon Denis que diz, somos todos solidários. E aqui, quando falamos que somos solidários, nós praticamos outra lei moral, que é a lei de sociedade, que o homem é um ser gregário. Ele precisa, eles precisam uns dos outros para o seu desenvolvimento. Então, somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. É o respeito, né? Que é uma atitude muito falada, muito praticada, muito ensinada pela doutrina espírita. É o respeito pelo outro, é o respeito às dificuldades do outro, é o respeito às preferências do outro, é o respeito à religião do outro. Porque muitas vezes nós convivemos com pessoas de diferentes religiões. E se nós, Chico Xavier dizia isso, se nós desrespeitamos a religião do outro, significa que nós não respeitamos a nossa própria religião, porque nós estamos desrespeitando o outro, atingindo o outro. Então, gente, vamos saber fazer uso do nosso livre-arbítrio no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da solidariedade, para que juntos possamos contribuir, enquanto estamos aqui, para um mundo melhor. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu não sei se atingiu o objetivo, mas fica essa mensagem. E se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu não sei se há tempo disponível para isso, mas por mim, fiquem à vontade. Muito obrigada, um beijo grande para todos vocês e obrigada, Alaide, Estevão, por essa oportunidade que eu voltei a estudar as obras de Leon Denis. Muito obrigada a todos vocês, que esse trabalho só aumente e possa auxiliar aos outros. Um beijo.